Lua crescente em Escorpião e Sol entrando no signo de Virgem. Bora saber como será a semana do dia 18 ao dia 24 de agosto? Então fica aqui comigo. E para você que não me conhece, eu sou Flávia Isa dos Signos. Neste canal aqui eu falo sobre astrologia. Então se você gosta do assunto, se você quer entender aí como é que vai ser o céu para a semana, de acordo com os astros, o céu para o mês de acordo com o seu signo, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo para aparecerem mais vídeos para você. Também se você quiser agendar uma leitura de mapa astral ou tarô comigo, ou se você quiser começar a estudar astrologia, entender aí o que é por trás da base de um mapa astral, vou deixar aqui na tela o meu user do Instagram, também aqui na descrição do vídeo, junto com o meu e-mail. E bora lá pro conteúdo. Terça-feira, dia 18 de agosto, teremos aí a Lua em trígono com Marte, durante o dia, durante a manhã. E ela começa a formar quadratura com Júpiter e vai estar também em quadratura com Plutão durante o dia. Júpiter continua durante a noite. Gente, essa manhã aí, boa parte do dia da terça-feira, ela tá bastante agitada, né? A Lua tá em Escorpião, então a gente pode sentir já a vibe da Lua crescente, que vai ser em Escorpião no próximo dia. E, gente, Lua em Escorpião é uma Lua altamente emocional, só que é um posicionamento em queda. Então, principalmente agora que tá crescendo, tudo aquilo que tá crescendo no nosso emocional, né? Meio que exige que a gente derrube aí o ego que é por trás dos nossos sentimentos, pra gente entender meio que a fonte daquilo que tá crescendo dentro da gente. Escorpião é um signo enigmático, um signo que fala sobre assuntos que até começaram por conta de trauma ou de emoções fortes, né? E aí é uma semana pra gente perceber o que nos fortaleceu até hoje, daquilo que a gente viveu, de experiências difíceis, e o que ainda a gente precisa tratar, certo? Então essa semana, nessa terça-feira aí, a gente pode sentir que algo tá impulsionando o nosso emocional pra gente mudar algo, até porque Escorpião é o signo das transformações profundas, né, de assuntos que começam na nossa alma, em questões até de vidas passadas, se for ver bem, ou ancestrais. Então a gente pode estar um pouco mais aí agitado, ansioso, até porque essa é uma semana de pré-eclipse lunar, que vai acontecer na outra semana. Então muitas pessoas vão estar sentindo uma intensidade nas emoções, né? Algumas pessoas, as mais sensíveis, vão estar mais cansadas. Então é normal, tá? E a terça-feira durante o dia ela tá mais agitada pra gente colocar em movimento nossos planos pro dia ou pra semana, tá? E aí durante a noite a Lua fica em quadratura com Mercúrio, continua em quadratura com Júpiter e vai estar em quincúncio com Saturno. Gente, essa quadratura com Júpiter, né, que eu não falei durante o dia, mas vai estar ainda ativa durante a noite, ela traz aquele exagero. Então vamos tomar cuidado em expressar de uma forma muito dramática, porque a tendência é disso. Ou das pessoas fazerem um certo drama referente a alguma questão, tá? É claro que isso depende também do que a pessoa está guardando dentro dela. Então, se a pessoa precisa desabafar, deixa que ela fale. Por mais que saia dramático, né? Não vamos ficar zoando as pessoas por conta disso. Não é meio que por aí que eu falei. É só pra gente prestar atenção. E não levar uma situação que tá ali no seu auge como definitiva, tá? E essa quadratura com Mercúrio deixa a gente um pouco disperso nas ideias, no que a gente estivesse conectando ali no momento da noite, né? O que pode deixar aí pouco foco para estudos, para manter uma conversa. Então é um momento mais de introspecção mesmo, para a gente acessar a nossa intuição e entender aí o que é no nosso interior, como o Lua também está formando quincúncio com Saturno, o que do nosso interior está fortalecendo quem a gente é hoje, né? E a partir dessas estruturas que a gente tem, para onde a gente quer ir a partir disso? Quarta-feira, dia 19 de agosto, Lua continuará em quadratura com Mercúrio durante o dia. Então ainda vamos ter um dia disperso nas atenções, é como se fosse aí o Mercúrio retrógrado. Então, gente, o conselho aqui é, né, vai conversar com alguém, principalmente em assuntos que envolvem negociações, vendas, compras. Peça para a pessoa repetir o que ela quer, né, o que você está pagando ali para ela ver,
você entender que você está pagando ou que você está anotando, caso assinando, caso seja um contrato, alguma coisa, é bom a gente estar atento, né? Porque a chance de dispersão tá alta. E a Lua também vai começar a formar quadratura com o Sol, o que dá abertura para a Lua crescente, que vai acontecer à noite. Então, gente, de terça para quarta de dia, ainda é momento de plantio, né? Então, por mais que a gente tenha aí traumas, questões no nosso coração que não são fáceis, vamos tentar focar naquilo que a gente quer sentir, que a gente quer viver. É porque sentir aquilo que é ruim, o ser humano consegue sentir com mais facilidade. Agora, para mudar um padrão, veja que Escorpião também fala sobre mudança de padrão. Para mudar um padrão, é difícil, gente. E se a gente não começa a fazer isso, cada vez mais vai se tornando difícil. A gente está acostumado com algumas repetições na vida em relação àquilo que é ruim. E por que a gente não pode se acostumar em repetir aquilo que é bom? Mesmo que a gente ainda não esteja vivendo. Né? Lua Escorpião é uma lua também bem magnética. E aí a lua crescente acontece às 23h46, durante o ascendente em Touro. Então aqui essa configuração vai principalmente para quem tem ascendente em Touro. E aí a lua vai para casa 7, o sol vai para casa 4. Né? Então é uma lua crescente que vai mostrar, vai revelar pra gente assuntos de parceria, assuntos de família. E uma coisa meio que tá conectada na outra. Principalmente quando a gente fala sobre relacionamentos amorosos. Porque assim, tudo que a gente experiencia com os nossos pais, nas relações familiares, para as pessoas que não estão conscientes, despertas, para aqueles padrões que a gente herda de família, a gente transmite também nas relações que a gente forma na vida com as pessoas. Então, algumas pessoas vão estar mais despertas para entender os padrões que estão repetindo, que veio de família, né? E ver se elas querem continuar ou não, né? Tendo um relacionamento igual da mãe, igual do pai. Às vezes não quer. Se não quer, vai ter que começar a pensar em mudar a forma de escolher, mudar a forma de buscar esse amor, né? Tô falando aqui de amor, mas, gente, pode ser pra qualquer coisa, pode ser pra uma parceria de trabalho também, tá? Mas é só um exemplo, né? Ah, eu quero viver um amor e tal, mas eu não quero repetir o padrão dos meus pais. Então, seja você primeiro o amor que você quer pra sua vida, intenciona pro universo alguém como você, se você já estiver pronto, se você já encontrar esse amor dentro de você, que aí o universo coloca no caminho a pessoa ideal pro seu momento. Certo? Mas a pessoa tem que estar consciente dos padrões. E, gente, aqui a gente está falando de uma configuração ascendente em Touro. Todo mundo tem Leão e Escorpião em setores diferentes do mapa se você não tiver ascendente em Touro, tá? Então vamos prestar atenção também no mapa astral, porque as casas que cada signo está vai ser o assunto que vai eclodir, que vai começar a crescer nessa lua crescente. Quinta-feira, dia 20 de agosto, Lua entra em Sagitário às 5h30 da manhã. E ela vai começar aí a formar oposição com Urano, trígono com Netuno, sextil com Plutão, o que deixa a manhã já bem aí intuitiva. Então, sonhos significativos a gente pode ser durante a madrugada, né? Vão as pessoas que já são mais conscientes de sonho, anotem. Vamos buscar o que estava ali de mais importante no sonho, o que chamou mais a sua atenção, mesmo que seja um sonho louco, um sonho estranho. Tudo tem um significado, gente. Tá? Isso faz com que a gente sinta uma certa tensão em relação a grupos. Então, se você tem uma reunião para acontecer na quinta-feira, se prepare para questões que vão te colocar em oposição daquilo, né, da ideia que você está apresentando em relação a uma ideia de outra pessoa. Mas entenda que toda oposição, ela também traz um poder se as pessoas souberem unir as ideias que estão aparentemente ali opostas. Na astrologia, tudo que é oposto também complementa. Quando as pessoas têm maturidade para aceitar e entender a ideia do outro. A menos que seja uma ideia incabível para um projeto, né, gente? Mas tem os momentos de cada um ter a sua vez.
Durante a noite a Lua segue nos mesmos aspectos, ela também entra em trígono com Júpiter, que conjunção com Marte, o que deixa a noite mais agitada, mais alto astral. Então a gente já sente aquele lado mais brincalhão de Sagitário, né, o lado mais alto astral, falar mais alto mesmo do que esse embate, essa discussão por conta de ideias opostas. Aí a gente pode entrar, por exemplo, em harmonia através de uma brincadeira. Né? Não aquelas brincadeiras também chatas, né, gente? Porque tem hora para brincadeira, tem momento e tem jeito de brincar. Agora, a pessoa que brinca com a outra, ridicularizando a outra, já não é brincadeira. Né? Então, vamos ter aí consciência disso em relação às conversas que a gente tiver nessa quinta-feira à noite. Sexta-feira, dia 21 de agosto, Lua estará em sextil exato aí praticamente no céu com Vênus durante o dia. Ela vai continuar em trígono com Júpiter e vai estar também em trígono exato com Saturno, né? Isso deixa o dia altamente propenso para parcerias aí românticas ou de trabalho, para você formar um novo acordo com alguém, ou para você conversar em relação à sua parceria amorosa, ter uma discussão de relacionamento, mas que tende a evoluir, tá? Porque os aspectos do dia estão fluidos, não tem desafios nesse dia aí. Tá? É claro, às vezes, quando as coisas estão muito fluidas, a gente que tem uma cabeça de ser humano, a gente cria problema, né? E aí o problema é da nossa própria cabeça, não é porque o céu tá tendencioso a isso, certo? Tem Vênus que fala sobre harmonia, tem Júpiter que eleva o nosso astral, expande a consciência para libertar nossas crenças aí de questões que estava prendendo a gente, e tem Saturno que para colocar nossos pés no chão e ter maturidade. Né? Então as conversas, as negociações tendem a ser positivas. Durante a noite a Lua continua em trígono com Saturno e ela também entra em trígono com Mercúrio. Então, mais um momento de conversas positivas com as pessoas, conversas produtivas, se for questão de trabalho, questões, sei lá, tá fazendo um projeto a longo prazo com um amigo também pode ser, tá desenvolvendo, sei lá, um projeto de viagem para daqui a alguns meses, fim do ano. É um momento bom para isso. Né? E também para as pessoas que precisam ter conversas difíceis, conversas maduras com alguém, a sexta-feira à noite também tá fluida para isso. Sábado, dia 22 de agosto, último dia do Sol em Leão. Neste dia o Sol também vai entrar em Virgem, né? Mas no final do dia, final da noite no caso. Então durante o dia a Lua ela vai estar em trígono com o Sol até a noite. Vai continuar em trígono com Mercúrio, então sábado de dia tá bastante sociável, criativo nas ideias, né? As ideias podem fluir aí num geral. Reuniões também. Lua entra em Capricórnio por volta das 17h59, próximo aí às 6 da tarde, né? Então a gente já fica com um emocional mais focado e preparando-nos também para a entrada do Sol em Virgem, que vai acontecer à noite, tá? E aí à noite a gente tem também a Lua em oposição com Marte, quadratura com Netuno, então vamos tomar cuidado com pessimismo, cobrança excessiva com as pessoas, porque isso pode atrapalhar nosso foco na fluidez dos assuntos e pode gerar novos conflitos indesejados. Né? A menos que você queira brigar com alguém, aí tá ótimo, aí vai que é sua. 23h19, Sol entra em Virgem, e aí feliz novo ciclo para os virginianos, virginianas, né? Vou fazer um vídeo só do Sol em Virgem, então não vou falar muito aqui do Sol em Virgem, mas é um momento em que a gente fica mais consciente da nossa rotina, né? A gente fica mais consciente do nosso trabalho, do que qual que é o nosso servir aqui no mundo, né? Então, entender mais sobre a nossa vocação, sobre o que a gente é bom em fazer, nossa eficiência, né? Há a tendência que as pessoas fiquem mais detalhistas. Isso pode ser bom ou não. Depende por que você está usando esses detalhes aí que você está enxergando. Certo? E a Lua também continua em trígono com o Sol. Mais intenso aí, né? Porque aí Sol e Lua vão estar em signos de terra. O que continua nessa vibe criativa e produtiva para a noite. Domingo, dia 23 de agosto. Lua estará em oposição intensa com Marte durante o dia. Vai começar uma quadratura com Saturno e vai estar também quadratura com Netuno. Gente, domingo ele tá mais chatinho, no sentido de críticas,
Nossas críticas podem sim gerar conflitos e a gente vai estar com uma necessidade de urgência nos acontecimentos que pode bagunçar tudo, né? Então vamos ter consciência disso para não entrar nessa onda de cobrança, crítica e urgência, tá? Durante a noite os aspectos continuam, menos o aspecto com Netuno, então à noite a gente vai ter Lua em quadratura com Vênus, vai continuar em oposição com Marte, vai estar também em quincúncio com Júpiter e vai continuar na quadratura com Saturno mais intensa, né? Mesma coisa, gente. Críticas e uma tendência da gente romper padrão de relacionamento. Aí depende da pessoa. Se a pessoa tá brigando com alguém que ela se relaciona o dia inteiro, a essa noite pode acontecer sim uma ruptura de relacionamento. Não é momento de lua minguante, mas às vezes as pessoas precisam desse distanciamento para colocar a cabeça no lugar. E aí acontece uma briga, elas terminam temporariamente para que cada um se resolva sozinho. E depois volte a ter harmonia, né? Então isso é tendencioso a acontecer. Se a pessoa tá no relacionamento mais consciente do que está acontecendo, ela pode romper um padrão que ela já detectou que está acontecendo, um padrão ruim, né? Um padrão que não favoreça. Agora, aquelas que não têm consciência de nada, aquelas que só arrumam briga, ou ela vai terminar com o relacionamento, ou ela vai continuar naquilo que está desgastado para ela. O importante é a gente ter consciência da onde a gente está levando a nossa vida com esse relacionamento, né? Segunda-feira, dia 24 de agosto, Lua segue em quadratura com Vênus durante o dia, o que deixa a gente com dificuldade de se conectar com parcerias de forma fluida. A gente até pode se conectar, mas a tendência da gente não conseguir se expressar e não entender o que os outros estão falando pode ser grande, até porque a Lua tem Capricórnio, e Lua em Capricórnio não é um posicionamento muito empático, né? A gente fica um pouco mais rígido para entender as emoções, o que às vezes dificulta nos relacionamentos. Agora, se for uma relação bem aí racional, a trabalho, as coisas podem fluir. Depende do acordo com as pessoas e como a gente está interagindo com elas. E aí, durante a noite do dia 24, vamos ter a Lua em conjunção com Plutão. Né? Essa conjunção fica mais intensa no próximo dia, que a Lua vai entrar em Aquário. Mas, gente, nesse dia, todas as nossas reflexões, até porque vai ser uma noite aí mais introspectiva, mas toda reflexão que vier para nossa consciência, ela vai trazer um poder altamente transformador e profundo perante as transformações que vão acontecer daqui para frente, né? Essa semana ela vem depois de um eclipse e anterior a um outro eclipse. Então, o que eu falei na semana passada sobre aquelas sombras que surgiram, voltaram pra gente, se a gente entender, ter consciência de como aquilo começou e começar a dominar elas, né? Não brigando com elas, mas acolhendo. Gente, as mudanças que virão após o próximo eclipse vai ser, assim, definitiva. Tá? Então, Plutão, ele fala de transformações profundas e que, ao transformar, pode ser fins de ciclo, enfim. Sempre fala sobre fins de ciclo, né? Mas todos os ciclos falam não, exigem começo, meio e fim. Mesmo que sejam curtos, tem começo, tem meio e tem fim. E aqui, tudo que a gente detectar que tem que mudar, e a gente conseguir mudar a partir dos nossos próprios, da nossa própria iniciativa, gente, depois do próximo eclipse, ninguém te segura. Até porque essa Lua em Capricórnio, ela fala sobre liderança. Quando a gente assume a liderança de nós mesmos, a gente conduz a nossa vida. Porque a gente só pode controlar a gente. A gente controlando os nossos atos e sabendo para onde a gente quer ir, né? O universo nos ajuda. Bom, estrelas, então era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Ótima semana para todo mundo e até o próximo vídeo.